Voltando no dia 20, 21 de janeiro de 96, quando o senhor chega para trabalhar no hospital regional, gostaria que o senhor comentasse o que o senhor observou de diferente lá. O hospital regional, na época, funcionava com mais ou menos de 300 a 350 funcionários. Chegou a 700, quase 600 funcionários. Na época, que eram de 300 funcionários, 300 a 350. O movimento foi pouco. A movimentação foi pouco, porque tinham muitos funcionários proibidos permanentemente de sair do setor. Não podia transitar pelas alas, pelos corredores, não podiam. Então o movimento foi o mínimo possível. O senhor chegou a ver viaturas de lá, militares? No dia que saí de uma gaiola dentro do hospital regional. Sim. Uma gaiola. Estava coberta com um lençol do hospital timbrado em azul, o hospital regional de Minas. O sargento falou para os PM, falou assim, se alguém abrir o bico, vai pagar caro. Eu não escutei isso, mas eu escutei me contou. Sargento da PM? Era o sargento PM que falou. O corpo de bombeiro falou comigo. A rampa do relógio de ponto, de bate-ponto, sim, ela é assim, pra entrar na ambulância. E o caminhão do corpo de bombeiro, que é vermelhão, grandão, desceu de ré. Foi lá na porta, no relógio de ponto, onde bate-ponto, né? Aí ninguém passava. Saí, a hora que saí com a gaiola, o lençol cobrindo a gaiola, o sargento falou, se alguém abrir o bico, vai pagar caro. Durante os 3 dias que o centro diagnóstico ficou fechado, que é o corredor da tomografia, do centro diagnóstico, do raio-x, o raio-x, durante todos os 3 dias que ficaram fechados, permanentemente, durante os 3 dias, ficaram sem autoridade. Polícia Militar, Corporação dos Bombeiros, Corpo de Bombeiro, ficaram sim. Eles ficaram de plantão 24 horas. Ninguém podia passar perto. Até a pediatria, que é do lado da entrada do raio-x, até a pediatria foi prejudicada. E lá internavam criança 24 horas. Criança uma atrás da outra. Lá também tiveram prejuízo, porque não podia sair. Prejuízo assim, para o lado dos pacientes, que não podia internar. Não podia descer com criança na porta do raio-x para internar. E a pediatria do lado do raio-x, depois do 3º dia de interditado a entrada do raio-x, principalmente da entrada de funcionário, que é o relógio de ponto, onde se registra o ponto, saíram, não vou dizer se foi Corpo de Bombeiro ou Polícia Militar, tá? Não vou dizer. Saíram com uma gaiola de mais ou menos 1,5 metro de altura, com um lençol do Hospital Regional timbrado em azul, Hospital Regional do Sul de Minas. O lençol estava acobertando a gaiola, estava tampando a gaiola. Então ninguém sabe o que tinha lá dentro, ninguém, porque saía de dentro do raio-x com a gaiola, coberto com o lençol, colocar dentro do caminhão vermelho do Corpo de Bombeiro, tá? Não vou dizer se foi a PM ou se foi o Corpo de Bombeiro que levou, mas estava dentro do caminhão do Corpo de Bombeiro. Em seguida, passando pelo portão do Hospital Regional, o portão principal, na época era o principal, tocaram a sirene na Avenida Barbosa, desceram em sentido destino, 3 Corações. Depois disso, nunca mais ninguém ficou sabendo de nada. Eu só fiquei sabendo de algo impressionante. A nave que apareceu, depois de muitos meses, apareceu em cima do telhado da cobertura do Hospital Regional, em cima da recepção. Isso aí eu estou falando porque eu vi. Eu acredito que a PM, a Polícia Militar e a Corporação dos Bombeiros levaram essa criatura para 3 Corações e entregaram para o Exército, que já estavam aguardando devido contato com os sargentos, autoridade. Do Exército não, a não ser que eles foram na minha ausência, mas lá está a sua PM e a Corporação dos Bombeiros. Eu acredito que levaram essa criatura lá dentro de uma gaiola tampada com um lençol do Hospital Regional, timbrado do Hospital Regional de Minas em timbro azul, levaram e entregaram lá no Exército, que eles estavam esperando. Eu acredito sim. O senhor viu quando eles retiraram a gaiola? Viu? A gaiola eu vi sim, tá
tampada com um lençol dentro do caminhão do Corpo de Bombeiro. Ali o destino foi Três Corações. Agora, depois não fiquei sabendo mais nada. Isso. Eu vou dizer uma verdade com toda sinceridade. Eu estou dizendo porque ninguém me contou. Eu vi com meus próprios olhos. Se alguém tivesse me contado, eu não ia acreditar e não ia comentar. E se eu estou comentando é porque eu vi com meus próprios olhos. Tá? Centro de diagnóstico do Hospital Regional ficou fechado, lacrado, por 3 dias. Ninguém podia entrar. Só saíram os funcionários, porque foram obrigados pelas autoridades. Tá? Então foi. Registrar o ponto. Não tinha como registrar. Tinha que dar a volta o quarteirão do Hospital Regional, passar pela maternidade, para registrar o ponto, para começar a pegar o plantão. Tá. Agora, isso que eu vi é impressionante. Isso ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos. Tinha um objeto em cima do telhado do Hospital Regional às 3h20 da madrugada. Estava muito frio, gelado. Não tinha nem cachorro nem gato na rua. Era muito frio. Por isso apareceram. Isso, gelado demais. Isso teria sido um pouco depois do acontecido desses dias lá, né, de janeiro. Isso já foi lá para abril ou maio que o senhor havia comentado? Isso, porque isso foi o acontecido, o fato aconteceu em janeiro. Como estava muito frio, era abril ou maio, porque antigamente fazia muito frio. Hoje em dia não faz tanto frio, mas antigamente fazia muito frio. Estava em cima do telhado do Hospital Regional. Um objeto pairado. Ele estava pairado em cima. Não tinha movimento de criatura dentro, mas tinha. E eles estavam me vendo. Como isso, que foi presenciado por mim, eu não podia ficar a ver sozinho. Chamei 2 funcionários para ver. Elas entraram em desespero. Entraram no setor dentro daquela porta, era só abrir para ir embora. No outro dia, 7 horas da manhã. Chamei a IPTV. Apenas um funcionário foi na frente para ver um objeto pairado em cima do telhado do Hospital Regional. Que a IPTV era próxima ao hospital, né? A IPTV era no atual Banco Santander. Era perto. Liguei, chamei. Foi um componente da equipe de reportagem para ver o objeto pairado em cima do hospital. Só que ele foi com foco. O resto da equipe foi depois. Ele ficou abismado de ver o que estava em cima do telhado do Hospital Regional. Pediu uma tomada elétrica para mim emprestada. Eu emprestei da recepção, ele foi lá e ligou. Ele ligou o plugue na tomada. Quando ele ligou o foco, que bateu o clarão lá em cima, onde estava muito gelado, muito frio, estava escuro. Com a hora que pegou a claridade no objeto, que estava com as luzes acesas. O objeto estava com as luzes acesas. Ele era redondo, tinha janelas em volta. Era mais ou menos um tamanho de 3x3 de comprimento, 3 metros por 3 de comprimento e largura. Já tinha luz, laranja. A luz era impressionante, bonita. As luzes, laranja. Forte. Não precisava do foco. Claridade, já tinha. Dava para fumar no escuro. A hora que ele ligou o foco, bateu o clarão fluorescente no objeto pairado, sem hospital regional. O objeto desapareceu em velocidade violentamente comparável, competível com a luz. Fazia barulho? Não, silenciosamente desapareceu rapidamente, dá para ver desaparecendo no ar. Foi embora, sumiu, devido à claridade do foco da IPTV. Logo em seguida chegou o resto da equipe com a câmera para filmar. Já não tinha jeito mais. O resto da equipe perderam, porque a hora que bateu o clarão do foco, o objeto, que eu acredito que era uma nave, não vou dizer disco voador, vou dizer um OVNI. Não. A nave desapareceu violentamente numa velocidade incrível. Acabou.
O coordenador da equipe de reportagem da IPTV, não sei o que fez com o funcionário, porque foi ele que bateu o clarão lá e o objeto foi embora em alta velocidade. O clarão dentro era muito bonito, era um laranja forte, não precisava de claridade, dava para fumar no escuro. Perderam. Eu estou dizendo isso porque eu vi, ninguém me contou. Eu vi com meus próprios olhos, por isso que estou contando com toda sinceridade. Era um foco. Um holofote, mais ou menos. Era um foco com 3 pernas. Alto. Na altura mais ou menos do pescoço da pessoa. Sim. Uma pessoa de uma altura normal. Era mais ou menos na altura do pescoço. Quando ele ligou e virou o foco para cima, que era um foco com uma luz muito forte. Fluorescente. A hora que ele ligou o foco, que é mais ou menos a altura do pescoço dele, desapareceu. Então eles perderam. E os repórteres, o outro pessoal que chegou depois, ficaram bravos com esse rapaz. Ficaram, o próprio coordenador dele, o chefe dele, quase pegou ele pelo pescoço. Ele falou que não precisava de claridade, precisava da câmera para filmar no escuro, porque lá dentro do objeto já tinha luz, dava para ver. Então o objeto foi embora devido à claridade. O chefe dele, não sei o que fez com ele, porque ele também viu. Ele viu o que eu vi, porque se ele não tivesse visto, ele não tinha pegado o foco clareado. Ele viu também. E mais 2 funcionários do hospital também viram, porque eu chamei, porque eu não podia ver isso sozinho. Então, eu tenho. E qual que foi a reação das meninas? A hora que as meninas viram, entraram em pânico. Começaram a gritar, entraram correndo dentro do hospital regional, entraram no setor delas. Eu vou dizer o nome do setor. CME, Central de Material Esterilizado. Eram 2 funcionárias plantonistas no noturno. Entraram, trancaram a porta, desesperada, só abriram a porta para registrar o ponto para ir embora às 7 horas da manhã. Ficaram com medo do que elas viram. E eu, quer que eu fale das funcionárias? Não precisa. Por favor, gostaria. As funcionárias que eu chamei para que vocês podem até procurar. Eram as protonistas da CME, tá? Eu acredito que elas estão lá no hospital até hoje, tá? Foram elas. E mais um componente lá da equipe de reportagem da IPTV que também viu. Então foram 4. Primeiramente eu e um componente da equipe de reportagem que viu também. Porque se ele não tivesse visto, ele não tinha pedido a tomada emprestada. Na hora que ele viu, ele ficou abismado. Na hora que ele bateu o clarão do foco, perderam tudo, porque o objeto foi embora em alta velocidade, instantaneamente, compatível com a luz. Tinha um objeto redondo embaixo e em cima. Tá? Tinham as divisórias. Em seguida, de uma divisória na outra, tinha uma janela. Uma divisória, uma janela, uma divisória, uma janela e 2 janelas. Com uma luz linda, bonita, laranja, forte. Ponta muito frio, gelado, muito frio. Ninguém estava vendo isso, estava todo mundo dormindo, porque era muito frio demais. Foi uma época que a temperatura caiu muito em Varginha. E eles apareceram em cima do hospital regional. E eu fui o primeiro a ver. Então foi eu, 2 funcionários do hospital regional e mais um componente da IPTV. Só que aí eles perderam devido ao foco. O senhor lembra mais ou menos o tempo? Eu sei que é difícil lembrar, mas assim, o tempo, desde que o senhor olhou, foi para lá, chamou as meninas e até depois ligar para a IPTV. O senhor lembra mais ou menos o tempo que essa nave teria ficado pairada sobre o hospital? Ela ficou um bom tempo pairada, um bom tempo. Eu fiquei, enquanto eu liguei na IPTV, demoraram um pouco para vir. Eu, se eu não me engano, liguei 2 vezes. Falei, gente, vem logo, vem logo, vem logo. Foi um bom tempo. Porque, ó, enquanto eles vieram, o objeto continuava pairado em cima do telhado, da cobertura do hospital regional. Em cima da recepção, na porta principal do hospital. Na porta principal, na porta de entrada. Ficou pairado em cima do telhado um bom tempo, porque a IPTV demorou muito para ir. E eu liguei acho que 2 vezes para ir logo. Então, durante esse tempo todo, o objeto, que eu acredito que era uma nave espacial de criaturas extraterrestres, estavam pairados em cima do hospital regional. Ficaram um bom tempo. E só foram embora
A nave só foi embora devido, clarão, do foco de não vou dizer incompetente, de um funcionário que não tinha noção. Fala pessoal, Marco Leal aqui, sejam muito bem-vindos ao canal e vocês acabaram de assistir uma entrevista com um dos funcionários do Hospital Regional. Essa entrevista nós fizemos no final do ano passado. Essa testemunha nós localizamos ela em 2018, aí na parceria entre João Marcelo, Max Rios, Jordano Mazzucci, né, e Roberto Munhoz. Pela primeira vez em 2018, quando ele resolveu conversar conosco, conversou com o João Marcelo, ele relatou, né, todo esse fato que vocês acabaram de assistir, e nós resolvemos marcar um encontro com ele, né, naquela época. Ele aceitou de primeiro e logo na mesma semana chegou a cancelar e não quis mais se encontrar conosco. Estivemos na casa dele nos últimos anos, mas infelizmente ele não nos recebeu e agora, gentilmente, ele resolveu gravar essa entrevista. Importante frisar que esse funcionário ele trabalhava por mais de 30 anos no Hospital Regional e a história dele corrobora com outros fatos que a gente também chegou a investigar, inclusive com a questão da radiologia. Agora eu vou chamar meu parceiro de pesquisa aqui, o João Marcelo, né, para comentar um pouquinho sobre esse fato. Marcão, eu me lembro que, na verdade, essa testemunha quem se lembra daquelas reportagens do Fantástico, né? Tem numa das 3 reportagens do Fantástico sobre o caso, numa delas aparecem duas testemunhas, 2 moças que vão até o regional e lá elas são informadas que tinha uma criatura estranha que estaria no balão de oxigênio e tal. Quem passou essa informação para essas 2 meninas que apareceram no Fantástico foi essa testemunha que trabalhou no Hospital Regional. A gente já estava, né, já tinha o nome dele, aí a gente foi atrás da informação, a gente descobriu o telefone dele, né, o celular. Eu liguei para ele uma vez, aí ele deu mais detalhes, né, do que ele tinha ouvido falar lá no regional. Depois houve uma segunda ligação e eu me lembro que era mais ou menos por volta de maio, junho, por aí, no meio do ano mais ou menos. Eu e você, a gente estava para ir em Varginha. E aí, a princípio, ele aceitou receber a gente, né, conversar. Aí, quando eu fiz essa segunda ligação, ele pediu para ligar ali, topou esse encontro, né, pediu para ligar alguns dias depois e aí ele sumiu, né. Eu me lembro que uma vez eu estava em Varginha, eu liguei o meu celular já não atendia mais, eu acho que o seu também, né. Aí eu me lembro uma vez, após essas 2 ligações, eu estava em Varginha no hotel e eu fiz uma ligação do lado do quarto do hotel para ele atendeu e quando viu que era eu, desligou, né. E aí ele mudou o chip, né. A gente, né, Marco, teve umas 2 ou 3 vezes lá na casa dele. Eu me lembro uma ocasião que a gente esteve lá, o vizinho falou que ele estava lá, só que não quis receber. E depois de muita insistência, né, você conversou com ele lá, ele topou receber a gente. Ele contou de novo a história, né, e ele topou gravar desde que a identidade dele fosse preservada, porque o que aconteceu foi que uma emissora de TV colheu o depoimento dele quando o caso fez 10 anos, combinou que a identidade dele seria preservada, só que jogaram ele na edição de cara limpa, né? Quando ele apareceu na TV, o pessoal começou a ligar para ele, segundo ele, você tá louco, isso aí vai trazer problema para você e tal. Ele não queria se envolver assim publicamente, né? Porque ele estava muito chateado com a questão de uma emissora de TV que não cumpriu o que foi combinado com ele, né? E ele ficou também muito surpreso como que a gente havia conseguido o número de celular dele, que ele havia trocado recentemente, né? E mais recentemente também ele estava com outro número, né, Marco? E a gente também conseguiu, né? Mas ele é importante o testemunho dele, porque existem poucos testemunhos dos hospitais, né, do regional do Humanitas, e ele é
é uma testemunha que ele alega que viu caminhões, né, pelo menos o caminhão do Exército no pátio ali, né, em frente naquele pátio ali em frente o regional. Ele cita também médicos, né, Marco, que a gente tem que preservar, que a gente está investigando médicos que teriam tido envolvimento. Ele fala de um médico que deu uma entrevista na época para a TV Manchete, que segundo ele não estava contando a verdade, estava escondendo as coisas, né? E ele, assim, depois de muito tempo, né, muita insistência, ele nos recebeu na casa dele e ele deu esse depoimento aí bem detalhado que está no vídeo aí que você e o Roberto editaram e publicaram, né? É uma testemunha importante do caso e conforme eu disse, é muito importante porque tem essa particularidade de ser uma das... Não há muitas testemunhas, assim, dos hospitais, né, Marco? Tem dificuldade de localizar, às vezes a gente chega em algum médico, o médico não quer gravar, né? Mas... Isso, e também o interessante é que o relato dele corroborou também a parte da radiologia, né, do radiologista também, que a gente vai aqui mais alguns dias, aí acho que um mês, a gente vai estar soltando também essa entrevista, uma entrevista com o radiologista, inclusive que participou, né, do documentário do James Fox, do Moments of Contact. Infelizmente no documentário não deu para entrar tudo, né, da entrevista que foi feita com ele, então a gente vai apresentar aí um relato de certa forma completo dele, né, que tem muito mais detalhes do que somente o que foi passado, veiculado no documentário, né? Mas acho que foi isso então, né, João? O interessante também é que tem determinado, por exemplo, determinado médico que ele cita, né, Marco? É médico também citado por outras testemunhas, né? E, inclusive, tem 2 médicos, né, que toparam gravar e que por falta de agenda a gente não conseguiu ainda concretizar a gravação, né? Mas em breve a gente vai conseguir, acredito que esse ano, né, conforme a gente agendar uma volta lá a Varginha com mais tempo, né, tem que ficar lá pelo menos uns 10, 15 dias, né, senão não adianta ir para o sul de Minas, a gente como é que fala? Coletar o depoimento desses 2 médicos, né? Um médico que teria... 2 médicos que teriam examinado a criatura, né? Um deles um médico muito conhecido lá em Varginha, no sul de Minas, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Nós ativamos agora aqui no canal a seção de membros. Seja membro aqui do canal e cheque os benefícios. Um grande abraço a todos e até a próxima.